Os Estados Unidos garantem que Israel já começou as incursões por terra no Líbano. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ameaça que não há lugar que o país não possa alcançar. Já o presidente Lula voltou a condenar as ações. O nosso entrevistado agora é o professor e mestre em Relações Internacionais, Ricardo Rios. Tudo bem, professor? Como vai? Muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Boa noite. Boa noite, Thiago. Uma boa noite a você que nos assiste. Obrigado, professor. Professor, qual é o poderio bélico nesse momento para Israel fazer uma incursão como essa? Porque a história conta que Israel tentou alguma incursão desse tipo outras vezes, como em 82, e o país não foi bem sucedido. De que forma isso também escala, amplia esse conflito que vai completar um ano na próxima segunda-feira, professor? Perfeito, Thiago. Como você bem ressaltou, Israel já tentou por diversas vezes invadir o Líbano por terra e não teve sorte de conseguir invadir o Líbano, né? Não conseguiu invadir o Líbano. Por quê? Existe uma série de questões, tanto geográficas quanto de preparo do exército israelense para invadir por terra. Basta lembrar que a última vez que Israel invadiu o Líbano por terra foi em 2006, né? Uma guerra que durou um mês e que terminou por conta de um cessar-fogo. Israel teve muitas baixas durante esse período, vários tanques destruídos pelo Hezbollah e pelo exército do Líbano. Então, o país decidiu interromper esse conflito por meio de cessar-fogo. Atualmente, a gente tem que pensar que a gente tem, de hoje até 2006, um período aí de cerca de 20 anos, 18 anos para ser exato, que nós tivemos esse conflito. Então, o exército israelense pode melhorar sua capacidade de terra, né? Até então, o que diversos analistas dizem, e eu também, é que nós não tínhamos uma guerra total, porque você tinha apenas a guerra de inteligência e a guerra aérea, seja por meio de mísseis, de drones ou mesmo de aviões. Agora, com essa incursão por terra, a gente tem uma guerra total. E o que a gente precisa entender, e a gente vai ver isso mais, eu acredito que amanhã, é de que maneira o Hezbollah vai conseguir segurar o exército de Israel pelo sul do Líbano. E se o Hezbollah tem hoje a capacidade para fazer isso. Porque vai lembrar que nesse período de uma semana, Israel matou vários líderes do Hezbollah. Estamos conversando aqui no Jornal Jovem Pan, para você que chega agora, para você que se soma à nossa audiência, professor de Relações Internacionais Ricardo Rios, falando sobre o conflito no Oriente Médio. Professor, o senhor lembrou bem as baixas no Hezbollah das últimas semanas, mas eu pergunto, nesta configuração da geografia da guerra, né, qual é a participação efetiva do Líbano e também do Irã nessa incursão terrestre? O que o Irã também pode ajudar, no caso, o Líbano a rebater alguma invasão? E também nós vivemos uma guerra que é de tecnologia também, o senhor lembrou bem os drones e tudo mais. De que forma essa geografia se desenha a partir de agora? Bem, Thiago, para começar na parte de tecnologia, né? A última guerra que Israel esteve presente do ponto de vista tecnológico no mundo foi a guerra entre Armênia e Azerbaijão pela região de Nagorno-Karabakh, né? O Azerbaijão utilizou muitos armamentos, muitos drones israelenses e conseguiu a vitória na guerra. Então, Israel utiliza muito esse exemplo de Nagorno-Karabakh para poder expandir essa derrota momentânea do Hezbollah impermanente, e não só isso, utiliza o poderio militar que foi construído nos últimos anos, principalmente com inteligência artificial, para poder avançar um pouco mais esse terreno. Agora, do ponto de vista da participação do Irã, é muito importante a gente entender que o Irã ele não quer entrar diretamente nesse conflito porque ele sabe que a sua capacidade militar é muito menor do que a de Israel, mas é infinitamente menor. A tal ponto que hoje, a distância, por exemplo, se você pegar a distância de Tel Aviv a Teherã, você tem cerca de 1.500 quilômetros. Um míssil israelense consegue chegar até Teherã, mas um míssil iraniano provavelmente vai ser abatido no meio do caminho por algum tipo de aparato israelense. Então o Irã não quer que essa guerra chegue, que esse conflito chegue até o território iraniano. Quais são as opções do Irã hoje para se manter nesse conflito? Ou ele continua financiando o Hezbollah, ou ajuda os Houthis no Iêmen, ou então abre mão desse conflito, porque hoje o exército libanês não tem condição nem militar nem de pessoal para poder confrontar com o exército israelense.
Análise aqui na Jovem Pan do professor de Relações Internacionais, Ricardo Rios. Muito obrigado, professor, pela atenção, pela gentileza. Voltaremos a nos falar acompanhando o que está acontecendo no Oriente Médio. Um abraço, professor. Até a próxima. Forte abraço a você, Tiago. Uma boa noite a todos que nos assistem.